Composto orgânico do grupo dos alcaloides, a nicotina é uma amina heterocíclica, ou seja, uma amina que apresenta uma cadeia ou um ciclo fechado contendo nitrogênio. No caso da nicotina, ela tem duas. Ela é uma substância originada principalmente da América do Sul, da planta do tabaco, e ela é usada principalmente como um dos componentes de produtos para fumo. Ela atua como um princípio psicoativo nessas substâncias, nesses produtos, que é essencialmente uma substância que, quando chega ao sistema nervoso central, altera, se relaciona com ele. Ela chega e se relaciona com receptores de acetilcolina e ela ativa áreas envolvidas com o prazer e a gratificação instantânea ao estimular a liberação e a produção de hormônios como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Essa estimulação em produção, por sua vez, acaba gerando então um prazer instantâneo, a felicidade que muitas pessoas buscam no cigarro. Mas como consequência disso, a gente tem consequências principalmente na área da saúde, como o câncer de pulmão, a bronquite, a enfisema pulmonar, a asma e problemas gastrointestinais, além de problemas sociais e econômicos, como a questão do mau cheiro e a questão do vício, que pode acarretar problemas dependendo da carteira do envolvido. Os motivos que fazem as pessoas procurarem a nicotina, o cigarro, o tabaco, qualquer forma em que ela se manifestar são vários, sendo o principal dele a questão da fuga de estresse. Muitas pessoas acabam tendo um dia a dia carregado e, por meio disso, elas querem pegar uma gratificação instantânea, um prazer instantâneo, sem ter muito esforço, sem ter muito trabalho para isso, e elas acabam recorrendo à questão da nicotina, já que ela estimula essa produção de hormônios relacionados ao prazer e tudo mais. Isso acaba, por sua vez, gerando a questão do vício, que é causada pelo efeito de tolerância à droga. Basicamente, como a liberação e a produção dos hormônios não é natural, o cérebro ele vai se adaptar e vai tentar combater essa produção, estimulando então a dissipação da substância para que o efeito acabe e tudo volte ao normal. O que faz com que a pessoa passe a conduzir cada vez mais drogas, já que o cérebro ele vai se adaptando e resistindo cada vez mais, o que gera a questão do vício, né? Você vai lá, consome, o cérebro se adapta, você vai lá e consome mais, o cérebro se adapta mais ainda, e você acaba entrando nesse ciclo vicioso de consumir e resistir. Olá, professor. Aqui é Carlos e eu vou dar continuidade falando sobre a nicotina. Bom, a nicotina, ela é produzida na queima do cigarro e ela é a principal causadora da dependência que o fumante apresenta. Isso ocorre porque, ao se entregar o cigarro, a nicotina ela chega rapidamente ao sistema nervoso central. O tempo estimado é cerca de 9 segundos, causando uma sensação de bem-estar e uma sensação bem agradável. No entanto, essa sensação ela é passageira, e quanto mais a pessoa fuma, mais o organismo vai se adaptando à droga. E com isso, o vício vai aumentando cada vez mais. Quando o fumante passa a necessidade de cada vez mais doses de nicotina no organismo, ele vai aumentando a quantidade de cigarros que ele consome por dia. E quando alguém tenta parar, alguém que já está dependente, tenta parar e suspende repentinamente o consumo do cigarro, ela costuma ter uma síndrome de abstinência. Além disso, no momento do consumo, a nicotina também ela causa no sistema nervoso central uma ação estimulante e, como consequência, ao aumento da pressão arterial, da frequência dos batimentos cardíacos, da frequência respiratória e da atividade motora, além da redução do apetite. Ao se tragar o cigarro, a nicotina ela imediatamente é distribuída pelos tecidos e é absorvida pelo pulmão. Em razão disso, são causados inúmeros prejuízos ao organismo. Olá, professor. Aqui é Débora Cielen. A nicotina é um alcaloide, uma substância orgânica nitrogenada existente nas plantas e em alguns fungos. Ela é encontrada nas folhas do tabaco e é a principal responsável pela dependência do fumo. Por ser um alcaloide, possui gosto amargo e é muito tóxica. Essa substância é produzida na queima do cigarro, o produto mais conhecido quando tratado da nicotina. Ela pode ser alcalina ou ácida. A ácida é ionizada, não atravessa a mucosa da boca,
Já a absorção da nicotina alcalina, que não é ionizada, ocorre na boca, e a droga é levada diretamente para o cérebro. Desse modo, para estimular o consumo dessa droga, é utilizada a nicotina alcalina, pois tem maior capacidade de penetração e gera mais dependência. Entre as mais de 4.700 substâncias nocivas presentes no cigarro, a nicotina é a responsável por essa dependência. E é desse produto, o cigarro, que venho lhe mostrar o nosso experimento. Para esse experimento, foi utilizado 2 garrafas PET, um cigarro e água para preencher a garrafa. À medida que a água sai da garrafa e o cigarro vai queimando, a fumaça, assim como ocorre no pulmão dos fumantes, vai entrando. Por meio do experimento, que mostra a garrafa sendo preenchida pela fumaça, podemos ver o quanto o pulmão é acometido pela fumaça tóxica do cigarro. Eu irei falar um pouco sobre o que causa quando existe abstinência da nicotina e também irei abordar um pouco sobre alguns produtos que possuem a nicotina como substância, apresentando como é que ele age no organismo de quem utiliza. De início eu vou deixar essa frase aí, que é: você sabia que a nicotina é tão viciadora como a cocaína e a heroína? Quando se usa a nicotina repetidamente, quando se fuma cigarros, o corpo ele desenvolve uma tolerância a ela, ou seja, ele vai se habituando com a quantidade de nicotina no organismo. Quando se desenvolve uma tolerância, é necessário cada vez mais quantidade da droga para sentir o mesmo efeito. Uma vez viciado no ciclo de assimilar a substância e desenvolver tolerância e aumentar a dose, é muito difícil de deixar o hábito. Pessoas que começaram a fumar antes dos 21 anos de idade, por exemplo, têm mais dificuldade em deixar de fazê-lo. E só 1 em cada 10 pessoas que decide parar de fumar consegue obter êxito. Logo, o melhor é não começar. Quando as pessoas elas são viciadas em nicotina e deixam de fumar, elas podem passar por diversas dificuldades, como a ansiedade, a fome, a depressão, a dor de cabeça e outras sensações desagradáveis. Essa sensação ela é conhecida como sintomas da síndrome de abstinência, porque elas ocorrem quando a pessoa se abstém de ingerir a nicotina. Como eu falei no início, eu agora irei abordar sobre alguns danos que o narguilé, o charuto e os cigarros eles causam à saúde. Primeiramente, irei começar com o narguilé, que ele possui uma característica peculiar, porque um único cachimbo ele pode ser usado por várias pessoas simultaneamente. Ou seja, várias pessoas podem usar o mesmo objeto. Vai passando de boca em boca e assim vai. Seu consumo ele pode levar ao aparecimento de câncer de pulmão, doenças cardíacas e respiratórias, além de também causar a dependência. Agora irei falar sobre o charuto, que quem fuma um charuto apresenta um aumento de 45% no risco de desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem a sigla DPOC, e 27% mais chance de sofrer de doenças cardíacas. O charuto ele mantém as folhas do tabaco inteiras e não possui filtro, intensificando assim os danos, ou seja, o dano é bem maior. Enfim, irei falar sobre o cigarro, que causa impotência sexual no homem e, no caso das mulheres, complicações na gravidez. Além disso, ele provoca aneurismas arteriais, úlcera do aparelho digestivo, infecções respiratórias, osteoporose, trombose vascular, problemas respiratórios e redução do desempenho desportivo.